Olá, seja muito bem-vindo aqui agora à empresa Comunicação Integrada do Ser, impactando almas para testemunharmos o transformar de vida. Eis aqui Karine Bandeira, a comandante desta navegação, desta nave chamada Vida na Terra, através da empresa Comunicação Integrada do Ser. Hoje o tema é o seguinte: Karine, afinal, comunicação integrada do ser é uma teoria científica, é uma empresa, é um selo espiritual, é uma metodologia vivencial? Afinal, o que é que ela é? Me diga, pelo amor de Deus. Então é o seguinte: como uma empresa projetada pelo plano espiritual, ela é um reflexo de tudo que você empreende na sua vida pessoal. E ela surge durante o seu processo evolutivo. Não é uma empresa que surge nos modelos e padrões humanos. A empresa projetada pelo plano espiritual, ela nos é revelada. Então, a comunicação integrada do ser, ela é tudo isso. Então, ela começou dentro da jornada evolutiva do meu ser como uma teoria científica. Dentro da minha jornada humana, eu sou cientista, sou fonoaudióloga formada, especialista, mestre e doutora em ciências na área de oncologia. Ou seja, para a minha humanidade é natural fazer pesquisa e ciência, é espontâneo. Então, o que dentro da minha jornada evolutiva a espiritualidade me guiou para o que era natural e espontâneo em mim foi trazer toda esta referência de como a ciência espiritual se integra com a ciência humana. Então, por exemplo, se você quiser conhecer todos os aspectos científicos do que está ancorado na comunicação integrada do ser, eu vou deixar como sugestão para você assistir a live Ciência e Espiritualidade no canal Alquimia das Artes no YouTube. Recentemente eles fizeram uma live e todo o conteúdo do que eles partilharam nesta live fundamenta o propósito de como a comunicação integrada do ser une ciência espiritual e humana. Dentro desta ciência que eu compartilho nos livros e que está por trás de toda a metodologia vivencial da comunicação integrada do ser, da empresa Comunicação Integrada do Ser e do selo espiritual Comunicação Integrada do Ser, diz que a comunicação ela não ocorre com palavras, e sim com energia. Energia de sofrimento espiritual ou prazer espiritual elevado. Dentro das conexões eu comigo, eu com o outro e eu com o universo. Em 7 diferentes frequências, assim como o arco-íris. E que a origem do sofrimento humano é esta incompatibilidade energética entre corpo e alma, porque a nossa humanidade vive e vibra no campo energético do inconsciente coletivo e individual, portanto, na energia do sofrimento espiritual. E a nossa alma vive e vibra numa energia de prazer espiritual elevado. Dentro das referências científicas da comunicação integrada do ser, a alma é um ser vivo que tem necessidades próprias de nutrição energética, motivação e realização humano-espiritual. Então, a parte científica da comunicação integrada do ser traz todas essas referências para desenvolver o quê? A metodologia e a empresa para que todos os serviços e produtos e a linguagem desenvolvida ocorra através da energia de prazer humano e espiritual para suprir as necessidades da alma, para facilitar ou para contribuir na sua jornada de evolução e integração humana-espiritual aqui na Terra. Desta forma, a alma consciente desperta se torna a cliente ou cliente da comunicação integrada do ser. Então, a gente falou de ciência,
de metodologia, ou seja, existem 6 redes virtuais atualmente, vou lançar a 7ª daqui a pouco. Eu tenho o site Karine Bandeira, esse perfil Comunicação Integrada do Ser, Karine Bandeira 7, Aquaré Vida, o Spotify, e vai surgir agora Ancorando o Ser na Terra. Eu falei YouTube, né? Porque já são tantas coisas, ou seja, vou ficar com 7 canais, 7 frequências de comunicação da alma, 7 formas diferentes de linguagem, de conexão e comunicação para suprir as necessidades de conexão com a alma. Porque cada ser humano está no nível de consciência vibracional, energético, evolutivo diferente. E como a comunicação integrada do ser, enquanto empresa, precisa servir ao seu clã espiritual, esteja ele onde ele estiver, no nível evolutivo que estiver, eu preciso ser guiada em como ancorar tudo isso que eu sou guiada. Então, cada etapa, cada recurso surge de uma necessidade da minha alma se conectar e se comunicar com outras almas, de ancorar toda a profundidade dos conhecimentos científicos e empreendedores que sou guiada nessas experiências internas para desenvolver o negócio da comunicação integrada do ser. Então, a comunicação integrada do ser, ela, em todos os aspectos, em cada detalhe, ela é revelada pelo plano espiritual. No momento em que devo investir em ações, em execuções, e o momento que eu não devo fazer nada, porque na realidade quem está fazendo é o universo. Existe, preste atenção, um alinhamento, uma estratégia do plano espiritual perfeita, onde a gente não pode acelerar nem retardar nada, mas temos que vivenciar conscientes essas jornadas, dispostos a ouvir e obedecer sempre que formos chamados, convocados para esse propósito. Então, a comunicação integrada do ser, ela é uma teoria científica que fala que a gente não se comunica com palavras e sim energia. Existe toda uma metodologia mostrando de forma prática e vivencial como isso ocorre em você, que começa através dos 3 livros que já foram publicados, cada um tem uma função e todos eles são complementares, apesar de não ser necessária a leitura cronológica. Para algumas pessoas, ela vai fazer mais sentido a depender do estágio evolutivo. Porém, qual é o principal foco dos livros? Sinta aquele que te chama, aquele que te conecta, porque é neste livro que tem as mensagens codificadas que a sua alma precisa para te guiar nessa jornada evolutiva, guiando de dentro para fora como integrar corpo e alma nessa energia de prazer humano espiritual elevado. Então, a partir da ciência foi desenvolvida toda a metodologia da comunicação integrada do ser, seja nos livros, nos vídeos, nos serviços e nos produtos. Com isso, com a metodologia vivencial, nasceu a empresa, Comunicação Integrada do Ser, que é para compartilhar aqueles que se conectam com essa linguagem, com essa frequência, com esse propósito, com essa visão empreendedora. Como se diz, serviços e produtos. Então, temos os serviços de massagem quântica, de integração do ser, a consultoria de comunicação integrada do ser, a dançoterapia vida, as palestras vivenciais. Vão surgir, já divulguei aí nas minhas redes, tem um projeto do Integra Canoa, que é uma vivência de prática integrativa, e no futuro breve teremos retiros vivenciais com o mesmo objetivo, sempre trazendo de forma prática e vivencial
aplicando toda a teoria da metodologia científica, teoria científica e metodologia vivencial da comunicação integrada do ser para contribuir nessa jornada evolutiva, sempre trazendo o quê? Esse tripé que a alma precisa de nutrição energética, motivação e realização nesse campo vibracional de energia de prazer espiritual elevado e energia de prazer humano integrado. O selo Comunicação Integrada do Ser, ele, como é que eu posso dizer? É o carimbo, vamos dizer assim, espiritual, de quando nós conseguimos completar todos os estágios evolutivos que a metodologia, a ciência propõe, de que vai chegar um momento nessa nossa jornada em que a alma escolheu a forma de morte do domínio do ego como nosso líder, ou seja, a nossa inconsciência humana que nos liderou até aqui, em algum momento vai deixar de nos liderar. E a alma será nosso único líder consciente e integrado da nossa existência física, para que a gente possa vivenciar os frutos de felicidade plena, saúde perfeita e realização humana espiritual. Porque dentro dessa metodologia evolutiva, estamos passando por um processo de purificação e integração das nossas múltiplas dimensões, dos nossos múltiplos corpos energéticos, das nossas múltiplas inteligências, das nossas múltiplas frequências de comunicação integrada do ser. Para que tudo isso? Para que corpo e alma vibrem numa só frequência de energia de prazer integrado, humano e espiritual elevado, vivendo assim o céu na terra. Este é o propósito existencial da empresa Comunicação Integrada do Ser. Contribuir nessa jornada evolutiva da humanidade, nesta integração humana e espiritual, onde nada está separado, o tempo inteiro está conectado. Mesmo que a gente não acredite, não conheça, não vivencie, a conexão existe. Mas como nós podemos nos harmonizar com essas leis universais, com esse propósito existencial? Porque, afinal, o que de fato estamos fazendo aqui na Terra? Por que existimos? A gente nasceu só para estudar, crescer, estudar, trabalhar, pagar conta, casar, ter filho, envelhecer e morrer? É só isso? Ou dentro deste processo que faz parte das necessidades humanas práticas e até de realização espiritual também, como a gente pode alinhar esta vida humana a esses propósitos espirituais elevados? Como isso tudo faz sentido e propósito para a gente? Porque nesse plano sutil, muitos de nós conseguem acessar, a gente não toca, a gente sente as experiências no campo vibracional, mas a gente não tem essas experiências que são características humanas, ver, ouvir, sentir, tocar, de uma forma que toque não só a nossa humanidade, mas a nossa alma, onde os prazeres se tornam ainda mais intenso. A vida é o maior milagre, é o maior privilégio e bênção que Deus nos concede realizar todos os dias. E dentro dessa jornada evolutiva, a gente vai descobrir que Deus não está fora da gente. Dentro dessa integração, nós viveremos a nossa unicidade consciente com Deus, pois dentro das nossas células, no nosso DNA, está lá a assinatura, Deus dentro do corpo. A ciência já tem mostrado como Deus assina essa obra de arte que nós somos, né? Essa arte criativa. Então, a comunicação integrada do ser é tudo isso, e vocês vão descobrir como isso tudo funciona através dos livros, através das diferentes redes virtuais, através principalmente das suas experiências pessoais, como tudo isso traz sentido e propósito existencial para você, principalmente você, com alma desperta que se conecta com a minha frequência. Beijo, tchau, fui!